Olá, boa tarde. Já demos os 5 minutos de tolerância, por isso, muito obrigado pela presença, professor. E quando quiser, acho que podemos começar. Pronto, por mim também podemos começar. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro António. Diz que estou esta coisa e pronto, vamos criar dúvidas e vamos tentar apagar os fogos antes da manhã. Por isso, é assim, eu não tenho modelo nenhum para me guiar nisto. Isto fica ao vosso cargo. Façam as perguntas que quiserem, tanto por micro ou por texto. Para mim é indiferente. Tentarei fazer as coisas por ordem e a qualquer momento digam alguma coisa se estiver a falar de alguma coisa que não faça sentido para vocês. A ideia disto é mesmo vocês saírem daqui sem dúvida absolutamente nenhuma. Por isso, fiquem à vontade, tirem dúvidas. Pastor, eu tenho uma dúvida de uma topologia específica para fazer a tabela de encaminhamento e o próprio endereçamento da mesma topologia. Quer que eu lhe mande o exemplo da topologia ou quer que eu lhe tente descrevê-la? Manda, assim, se for muito simples, podes mandar, se não, quer dizer, podes descrever, se não, acho que é melhor mandares, eu faço partilha da topologia. Mandei pelo Discord do professor a topologia em questão. Okay. E a minha dúvida é que acho que o objetivo é tipo quantas subredes temos de criar subnetting, fazer as subredes e fazer o endereçamento para cada host. Mas a minha questão é mais também do tipo, como quando o senhor vai mostrar, o router está ligado a quase todos os hosts. Dá-me só um segundinho só para partilhar, isso é mais fácil também que a gente perceber do que é que estás a falar. Okay. Já deves ver a minha partilha. Portanto, esta é a tua rede, certo? Certo. Ups. Certo, a minha questão é mais tipo, o objetivo é criar, fazer endereçamento, ou seja, temos de criar um IP ou definimos um IP e temos de saber quantas subredes estão presentes. E o objetivo é, por exemplo, o host de 1 ao 3 ser numa subrede e do 4 ao 6 ser outra subrede. A minha questão é, por exemplo, como os Twitter 1 e 2 estão ligados, isso está-me a complicar muito o raciocínio. Eu, quando tentei realizar este exercício, eu assumi, ao estar o Twitter 1 e o Twitter 2 ligados e não estarem, a solução era a mesma. Eu queria confirmar um bocado isso. Não é a mesma coisa. Portanto, tu teres a topologia que tens aqui, portanto, a minha estratégia para perceber o número de subredes que tens é pegares em cada um dos routers, pegares em cada uma das interfaces desses routers e dizeres isto é uma subrede. Portanto, a minha estratégia seria pegar neste R3, portanto, deve ser dito no exercício que estas SER2 pertencem ao ISP e que não deves utilizá-las, correto? Sim. Estas interfaces aqui não contam. Okay. Portanto, essas não contam. Portanto, tenho uma interface aqui à direita, que é esta SER1. Portanto, tenho aqui uma subrede entre o R3 e o R4. E depois vou ter uma subrede aqui nesta ETH1. Esta ETH1 vai estar numa subrede que vai compor o quê? Portanto, switches, sempre que vis um switch, é como se ele não estivesse aqui. Ou seja, ele não vai fazer divisão de redes por si. Ou seja, esta subrede que está aqui vai abarcar isto. Agora, o que é que acontece? Tens aqui um switch. Switches não contam, ou seja, esta rede, na verdade, propaga-se até aqui e vem até aqui. Portanto, tudo o que tu tens aqui em cima é a mesma subrede. Pelo mesmo raciocínio, já tens aqui as 3 subredes do R3, esta de fora não conta, passas agora para o R4. Esta de fora, novamente, não conta. A da esquerda já está contabilizada, porque este SER1 já está nessa subrede. E esta ETH1 também já está contabilizada porque esta ETH1 do R3 também está na mesma subrede. Portanto, como tens a topologia aqui, tu, na verdade tens apenas 2 subredes. Se não tivesses aquele link em cima, ou seja, se tu tivesses uma coisa deste género, eu consigo pegar nisto e levar isto para qualquer lado. Acho que não. Ai, a sério que ele não me deixa fazer isso? Deixa-me pegar outra vez na fibra e tentar ir para o outro lado. Opa, não era para aí. Era para aí que eu queria que ele fosse. Ok, já me deixa. Fixe. Portanto, em vez disso, se tivesse uma coisa deste género, que eu posso apagar isto. Ai, a sério? Ok. Mas pronto, vamos assumir que este link não está aqui no meio. Se este link não estivesse aqui no meio, o que é que ia acontecer?
ias fazer o mesmo exercício, ou seja, tinhas aqui uma subrede, tinhas aqui outra subrede, tinhas uma subrede aqui, assumindo que este link aqui não existe, e este era outra aqui. O facto de teres esse link quer dizer que, na verdade, tens apenas uma subrede em cima e não duas. Portanto, nesta versão, tinhas 3 subredes em vez de 2. Faz sentido? Certo, só, mas o enunciado era mais ou menos o tipo, o host 1, 2 e 3 têm de estar num departamento diferente, e o host 4, 5 e 6 estão no departamento. Já sei qual é que é o exercício. Ok, isso é a única variante em que isto não é verdade. Este exercício deve dizer que esta ligação 5 é uma trunk e os switches estão a utilizar VLANs, correto? Um momento. É só o enunciado, porque esse é o enunciado tricky. E ainda bem que estás a pegar nesse, é bom falarmos desse. É assim, eu não vejo. Eu estou aqui a ler o enunciado agora na diagonal e não estou a ver nada sobre VLANs e isso. Se quer que eu lhe mande o enunciado, também só Manda-me o enunciado. Porque para eles estarem em subredes diferentes, isto tem que ter VLANs. É impossível não ter. Vocês falaram em VLANs este ano, certo? Sim. Ok. Ora bem, onde é que está? Está aqui. Os switches S1 e S... Aliás, deixa-me passar o enunciado só para o pessoal saber o que é que eu estou a falar. Não sei se consegue ver muito bem, espero que sim. Esta parte aqui que diferencia isso, esta parte aqui que diz: os switches S1 e S2 implementam 2 redes virtuais de nível 2, uma para cada departamento. Isto é importante porque uma rede virtual ou uma VLAN vai se comportar como uma subrede diferente. E, portanto, tu vais ter uma subrede de cada lado, embora tenhas uma ligação aqui no meio. Esta ligação é uma coisa importante que o professor PMC deve ter falado, que isto é um trunk, ou seja, isto é uma ligação no qual vai passar tráfego de todas as VLANs que estes switches tiverem, mas não vai formar uma subrede em si. E, portanto, com este enunciado, e já agora para não vos estar a confundir, deixem-me tirar o resto. Com este enunciado, o que é que acontece? Eu vou meter a azul uma VLAN e vou meter a vermelha a outra. Ou seja, se vos disser dito que esta parte aqui vai estar numa VLAN destes, o que vai acontecer é que isto é uma VLAN, a parte está azul, e a outra VLAN vai estar a vermelho, que é isto. Esta ligação aqui no meio pode levar o tráfego de qualquer uma delas. Portanto, isto faz com que aconteça o quê? Embora tu tenhas switches a delimitar, uma VLAN vai atuar como uma rede diferente. E, portanto, o endereçamento que tu tens à esquerda e à direita vai ser diferente. Portanto, nesse exercício, tu tens na mesma 3 subredes. Tens uma entre os 2 rotas e tens uma à esquerda e tens uma à direita. Por causa desse pormenor. Eu não sei se o professor PMC vai meter VLANs neste tipo de exercícios. Se meter, associem isso como sendo redes diferentes. Então, aquela ideia do Nike Soap, basta dar encaminhamento, continuando, por exemplo, nessa topologia, o Nike Soap e isso tudo irão funcionar como se fossem 3 subredes diferentes, iguais. Exatamente. Ok. Também podemos fazer a tabela no estante. Diz-me só qual é que é o endereço que dão nesse exercício. Acho que não tenho na print, ou tenho? Não tenho na print. Eles não dão nenhum endereço, só pedem um endereço classe B. Ok, vamos pegar num classe B qualquer e vamos fazer isto então. Portanto, vamos dizer que temos vamos dizer 172, pode ser mesmo o original, 16.0.0, vamos dizer que isto é um /16. E, portanto, fazendo isto rapidamente, nós temos 3 subredes, portanto, vamos precisar de 2 bits para conseguir representar essas 3 subredes. Se isto não fizer sentido para alguém, parem, que eu explico porque é que são 2 bits. Faz sentido? Só mais um pormenor, desculpe. No enunciado diz que H1, H2, H3 são do departamento. Isso é o H2. Ok. Então é que o H2 está no outro lado, é por isso. Isso mesmo. Ok, então vamos fazer isto de maneira diferente. Eu pensava que era um para cada lado. Ok. Portanto, estávamos a dizer que o H1, o H2 e o H3 estão numa. Sim, e o 4 ou 6 está noutro. Ok. É dito alguma coisa sobre os routers? Não. Okay. São routers normais. Ok.
é só para saber de que cor é que eu vou pintar isto. Dizem que os rotos só servem para interligar as subredes entre os departamentos. Ok. Pronto, então vais ter uma coisa deste género. Ou seja, vais ter, vou-lhe chamar VLAN 1 e depois vais ter VLAN 2. A verde vão ser trunks. Pronto. Uma trunk é uma interface em que passa tráfego de qualquer VLAN. As interfaces a vermelho são uma subrede, as interfaces a azul são outra subrede. O que é que vai acontecer com isto? Isto é a mesma coisa, e já agora aproveito só para fazer esse detalhe. Isto é a mesma coisa que temos uma subrede em que o H2 está deste lado, aqui em lugar do H5, e em que o H5 está no lugar do H2. Os próprios switches é que vão fazer este tipo de inteligência aqui no meio. Em termos de tabelas, isto não vai afetar nada. Portanto, vamos dizer que o router da rede a vermelho vai ser o R3 e o router da rede a azul vai ser o R4, por exemplo. Se não vos for dito nada, vocês podem decidir qual deles é que vai ser o vosso default router. Portanto, se começamos com aquele endereço que eu tinha metido há bocado, este 172.16.0.0, normalmente é-vos dado o endereço, pode-vos ser dito que nós queremos o endereço de classe B ou queremos um endereço de classe C, pronto, é pegarem naqueles intervalos que já vos foram dados e escolher um endereço qualquer dentro deles. E neste caso vou escolher o mais simples, que é mesmo o primeiro endereço que é válido para endereços de classe B. Portanto, a primeira coisa que vocês devem fazer aqui é, novamente, ok, vou perceber quantas subredes é que eu tenho. Neste caso, temos 3 subredes, portanto, temos a rede a vermelho, temos a rede a azul e depois temos uma rede aqui no meio, entre o router 3 e o router 4. Estes pingos são mensagens? São. Ok. Estava só a ver se era alguma dúvida. Pronto, temos 3 subredes. Se temos 3 subredes, nós vamos precisar de 2 bits para conseguirmos representar estas subredes. Portanto, um bit deixa-nos representar 2 subredes, 2 bits já nos deixa representar 4, que já vai ser maior do que o que nós precisamos, que são 3. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar no endereço que nós escolhemos, neste caso é este, e vamos pegar em 2 bits dos 16 que podemos escolher, aqui nestes últimos 2 octetos, e vamos alocá-los para subredes. Portanto, eu costumo meter os 2 primeiros, os octetos que não me interessam em decimal, depois passo o resto para binário, para perceber exatamente o que é que eu estou a pegar. Eu vou meter os 2 bits que eu estou a pegar para subredes, vou meter a verde, e depois o remanescente vai ser para hosts, ou seja, vou ter 6 bits a vermelho, seguidos de 8 bits a vermelho. Pronto, eu agora já consigo representar aquelas 3 subredes que eu queria representar. Eu vou dizer que a subrede 00 vai ser a VLAN 1, ou seja, esta parte a vermelho. Portanto, aqui, portanto, vou dizer que a VLAN 1 vai ter o endereço 72.16.0.0. Como eu peguei mais 2 bits aqui, isto em vez de ser um /16, passa a ser um /18. E depois vou pegar nesta VLAN azul, que é a VLAN 2, e isto vai ser um 172.16, certo? E depois eu vou dizer que isto aqui vai ser 01. Portanto, se isto for 01, este bit vale 128, este da direita vale 64, portanto, aparece aqui ponto 64.0 na mesma /18. Finalmente, temos esta parte aqui, a laranja. Isto aqui não é uma VLAN, mas eu vou-lhe dizer subrede 1, vou-lhe chamar subrede 1. Aqui já não é uma VLAN. E esta subrede 1 é 172.16. Eu aqui vou dizer que vai ser um 0, combinação. Aqui, portanto, podia utilizar um 0 com um 1, temos uma subrede a mais, eu vou usar um 0, só para manter aqui o esquema. E, portanto, este bit aqui vale 128, portanto, o que vai aparecer aqui vai ser 128.0 na mesma /18. Portanto, em termos de encontrar as subredes e definir o endereçamento, isto faz sentido? Alguma dúvida nesta parte?
Pode-me explicar onde é que veio o 64 outra vez, professor? Posso. Portanto, nós inicialmente tínhamos 16 bits para a nossa rede, ou seja, estes dois primeiros octetos não podemos mexer. O que nós percebemos foi que tínhamos 3 sub-redes para definir, aqui em cima, e portanto tivemos que pegar em 2 bits para definir essas sub-redes, que são estes bits que estão aqui a verde. E portanto, nós aqui vamos utilizar várias combinações com estes 2 bits. A primeira sub-rede que eu peguei tem estes 2 bits a 0, portanto, por isso é que aparece aqui na mesma este 0. Na segunda, eu meti este bit da direita a 1. Se tu pegares esta combinação, ou seja, se pegar a combinação 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, vais ver que este 1 que está aqui vale 64. Portanto, tens aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 dá-te estes 64 que aparecem aqui em baixo. Ok? Obrigado, senhor. Nada. Ok. Portanto, neste momento isto faz sentido, correto? Ninguém se pronuncia, vou assumir que sim. Portanto, próxima coisa agora vai ser definir as tais tabelas de encaminhamento. Eu vou só fazer para uma rede, porque o resto vai ser muito, muito similar. Afonso, estavas a apontar isto, tens preferência em qual rede é que eu pego? Para fazer o endereçamento? Sim, para fazer agora a parte da tabela de encaminhamento de um host qualquer destes. De encaminhamento. Podemos fazer, por exemplo, da H2 e depois também de um router, só por causa desta questão das VLANs. Ok. Pronto. Pegando então neste H2. Portanto, uma tabela de encaminhamento vai ter sempre as mesmas colunas. Portanto, vai ter aqui Destination. Depois vamos ter uma máscara. E vamos ter Next Hop. Também pode ter interface, mas eu para não estar a escrever mais, neste caso temos apenas um ETH1, quer dizer, ok, não, vou escrever interface. Vou deixar de ser preguiçoso, vou escrever interface. Porque depois para o router vai fazer sentido. Portanto, tem aqui um Next Hop e depois tem aqui interface. Portanto, primeira coisa, isto, tal como eu disse nas minhas aulas, quando vocês têm um host, vocês só vão ter sempre 2 entradas de uma tabela de encaminhamento de um host. Vão ter uma entrada para os elementos que estão na mesma rede e vão ter uma entrada para tudo o resto. E, portanto, o que é que vai sair daqui? Temos só contar aqui uma dúvida. Ok, estão a perguntar se o Next Hop, o Gateway e o próximo salto são a mesma coisa. Portanto, o Next Hop é igual ao próximo salto. O próximo salto vai ser sempre qual é que é a interface que vai receber o tráfego que eu estiver a enviar. Isto depois vai fazer um bocadinho mais de sentido, porque quando comparamos isto com o Gateway, na maioria dos casos, vai ser igual ao próximo hop. A única diferença vai ser quando eu estou a enviar as coisas para a minha própria rede. Portanto, eu, quando começar a escrever a tabela, eu já explico melhor a diferença entre os dois, mas fixem só, Next Hop e próximo salto são iguais. Gateway é diferente em algumas situações. Já vou mostrar em que situações é que vai ser diferente. Mas pronto, no teste, em 99% dos casos, o que vos vai aparecer vai ser o Next Hop. Portanto, se quiserem realmente decorar um deles, decorem o Next Hop, não decorem o Gateway. Por isso é que eu meti aqui Next Hop, é muito mais útil para o teste do que o Gateway. Portanto, próxima coisa. Portanto, como visto, vamos ter uma entrada para a própria rede. A entrada para a própria rede do H2 vai ser o quê? Portanto, o H2 tem aqui esta interface a vermelho, ou seja, ele está na VLAN 1. Portanto, a rede vai ser 172.16.0.0/18. Portanto, eu posso já chegar aqui e no Destination escrever exatamente este endereço. 172.16.00. A máscara vai ser este /18 agora em notação decimal. Portanto, eu vou pegar nos primeiros 8 bits e vai ficar 255. Ainda me faltam 10 bits. Vou pegar em mais 8 e vai ficar 255. Ainda tenho mais 2 bits. Portanto, se eu meter os primeiros 2 bits deste terceiro octeto a 1, eu vou ficar aqui com 192. Portanto, vai ser 128 mais 64. E depois vou ter os remanescentes 14 bits a 0. Portanto, esta máscara faz sentido.
Alguma dúvida como é que eu cheguei a este 192? Não, fixe. Pronto, agora, o próximo hop. Se eu estou a mandar para a minha própria rede, o next hop, em termos de rede, vai ser o quê? Ou seja, eu vou transitar de rede? Não, eu vou mandar para a minha própria rede. E se eu vou mandar para a minha própria rede, então o meu próximo hop vou ser eu mesmo. Porque, tal como vocês já estudaram, a partir daqui, quem se vai encarregar da entrega dos meus dados vai ser o nível de ligação de dados. Portanto, a nível de rede, ele já não vai para mais lado nenhum. E, portanto, o que vocês vão ver aqui como próximo hop vai ser o próprio endereço do H2. Eu, por acaso, não meti aqui o endereçamento, mas vamos dizer que o H2 tem o segundo endereço válido dentro desta rede. Portanto, se for o segundo endereço válido, se eu chegar aqui a esta rede, eu simplesmente meto aqui um ponto 2 no final. Portanto, eu vou dizer que o H1 é o ponto 1 e o H2 é o ponto 2. Ou seja, o próximo hop aqui vai ser 172.16.0.2, que é a própria interface do H2. Como último, temos aqui interface. Não se confundam nesta parte, é normal haver escolhas múltiplas em que vocês têm que decidir qual é que é a tabela de encaminhamento e às vezes uma das diferenças é qual é que é a interface que aparece aqui. E muitas vezes o pessoal mete a interface para onde isto vai. A interface é sempre local, ou seja, se o meu dispositivo tem apenas uma interface, então naquele campo interface vai-me aparecer sempre este ETH1, que é a única interface que o H2 tem. Memorizem isso, nós, às vezes, imaginem, vocês querem mandar alguma coisa para o R4 e pensam, ok, por acaso aqui o nome é igual, mas assumindo que este nome seria diferente, às vezes o pessoal pensa que a interface que aparece ali é esta. Não, a interface é sempre do dispositivo do qual vocês estão a enviar. Portanto, neste caso, é sempre este ETH1 que está aqui no H2. Portanto, o que vai aparecer aqui vai ser ETH. Acreditem que está aqui escrito ETH1. Pronto, esta é a primeira entrada. Esta é a entrada para dispositivos que estejam na própria rede do H2. Agora, falta-nos a outra, que eu vos tinha falado, que é para tudo o resto. Para tudo o resto, em termos de host, vocês vão ter sempre a mesma entrada, que é vocês pegarem em alguém que vai saber mais sobre a internet do que vocês. Normalmente isso vai ser o vosso router default. Neste caso, eu tinha-vos dito que o meu router default vai ser, por exemplo, o R4. Aliás, eu tinha dito que era o R3, desculpem. Portanto, eu vou dizer que o R3 é o default gateway para toda a rede vermelha. E então, o que vai aparecer aqui vai ser como destination 10.0.0. Ou seja, eu não quero saber qual é que é o destino. E para eu realmente dizer que eu não quero saber qual é que é o destino, a minha máscara tem que dar match com qualquer coisa. A única maneira de uma máscara dar match com o que quer que seja é a máscara não ter bit nenhum. Porque se eu meter sequer um bit a 1, eu vou querer dizer este bit interessa-me. Mas na verdade nenhum bit me interessa. Ou seja, a máscara que vai aparecer aqui vai ser sempre um 0.0.0.0. Se não me interessar bit nenhum, então qualquer coisa cai aqui. Tal como vocês também já aprenderam, o que vai ficar, ou seja, a entrada que vocês vão escolher quando estão a tentar encaminhar um pacote, vai ser a entrada que tiver um match maior. E, portanto, se essa entrada der match com qualquer outra entrada, vai ser nessa entrada. Se não der match com nenhuma, tenho aqui uma garantia que isto vai dar match na minha default gateway. E, portanto, eu vou enviar isto para alguém que há de saber mais do que eu. E, com alguma sorte, conseguir encaminhar este pacote para o sítio devido. Este next hop vai ser exatamente isso. Portanto, eu vou dizer quem é que vai receber este tráfego, ou seja, em quem é que eu vou confiar para entregar o tráfego que eu não sei a quem entregar. Tal como eu tinha dito, aqui vai ser este ETH1 do R3, que é a interface que o R3 tem com esta rede. E, portanto, eu aqui tinha dito que o H1 e o H2 tinham os dois primeiros endereços, vamos dizer que o R3 tem o último, só para termos uma coisa um bocadinho diferente. Ou seja, eu vou pegar neste /18 e eu vou pegar no último endereço possível para esta rede. Neste caso, isto vai ser o quê? Vai ser eu pegar nestes 6 bits aqui e metê-los a 1, e nestes 8 bits e metê-los a 1 menos o último.
Portanto, se eu pegar nestes 6 bits a 1, portanto, o que vai ficar vai ser uma coisa tipo isto. Vou só escrever aqui em cima, só para também me ambientar um bocado. Portanto, vou ter estes primeiros 2 bits a 0, que é da subrede, e depois vou ter os outros bits todos a 1, tirando o último. Portanto, o que eu vou ter vai ser uma coisa deste género. 1, 0. Portanto, o que eu tenho aqui vai ser 2 elevado a 6 menos 1. Portanto, isto vai ser 63. E aqui vou ter 254. Vocês podem fazer as contas de binário como quiserem. Eu, quando vejo uma data de uns, pego em quantos uns tenho e faço a potência de base 2 igual a isso, menos 1. Ou seja, tenho aqui 6 uns. Para mim, isto é 2 elevado a 6 menos 1. Portanto, 64 menos 1. Daí vem o 63. Mas vocês podem fazer esta conta como quiserem. Eu acho prático fazer assim, mas desde que cheguem ao resultado certo, nem que tenham uma maneira de fazer isto um bocado mais demorada, vocês têm imenso tempo para fazer o teste. O teste parece imensas perguntas, mas vocês conseguem fazer o teste numa hora sem problema nenhum e têm tempo para pensar nas perguntas que realmente vos dão trabalho. Portanto, não se preocupem se tiverem um método que demore mais a fazer isto, desde que esteja correto, está ok. E depois tem aqui um 254, que é, novamente, posso pegar em 8 uns, 8 uns, tirar 2 e vou ficar aqui com 256 menos 2 e, portanto, aparece aqui 254, desculpa. Portanto, o que vai aparecer aqui vai ser aqui o endereço 172.16.63.254. Este vai ser então o endereço desta interface aqui do R3, o ETH1. Ou seja, neste sentido, era exatamente a mesma coisa de que eu ter o H2 aqui deste lado e esta interface normal, como se isto fosse apenas um switch sem VLANs. Portanto, vocês conseguem imaginar que têm uma rede à esquerda e têm uma rede à direita apenas com este H2 e este H5 trocados. O que as VLANs vos permitem é trocar as interfaces conforme vocês precisem que eles estejam numa rede ou estejam noutra. Portanto, essa é a mais-valia das VLANs. Mas, para todos os efeitos, é o equivalente a termos uma rede à esquerda e uma rede à direita. Exatamente a mesma coisa. Pronto, em termos de tabela de encaminhamento para o H2, seria apenas isto. Portanto, aqui em termos de interface, novamente vai aparecer ETH. É suficiente só me fazer como se eu fez só para a subrede onde o host 2 está definido. Não tínhamos também de fazer para os outros hosts. Em termos de quê? Esta parte do encaminhamento? Sim. Não, porque ele não vai... Imagina, vamos imaginar que o H2 quer enviar tráfego para H4. Certo. O que é que vai acontecer? O H2 vai à sua tabela e vai ver, ok, ele está na minha rede? Não, porque o H4 tem interface azul. A interface azul está noutra rede. E, portanto, ele vai ao seu default gateway. Ok. Ele vai mandar isto para o router. O router, quando receber, já vamos ver o que é que vai acontecer. Já agora vamos fazer a tabela de encaminhamento também do R3 para vermos o que é que acontece com isto. Já crias também uma tabela de um router, aproveitamos e fazemos esta. Eu já te respondo o que é que acontece a seguir. Portanto, isto é para o H2. Deixa-me só meter aqui. Nota, isto é para o H2. E agora vamos fazer a do R3. Portanto, novamente, vou meter aqui Destination. Vou meter máscara. Vou meter Next Hop. Já agora, eu bocado estava a falar da diferença do Next Hop e do Gateway, depois esqueci. Ok, diferença aqui. Na rota default ia ser exatamente a mesma coisa. O Next Hop e o Gateway vão ser a mesma coisa. Porquê? O Gateway vai ser o elemento no qual nós vamos confiar para entregar tráfego noutra rede. Neste caso, como isto necessariamente vai ser para outra rede, o Next Hop e o Gateway iriam ter na mesma o endereço do R3. Isso não muda. O que vai mudar vai ser quando nós queremos entregar tráfego na nossa própria rede. Na nossa própria rede, em termos de Next Hop, vamos ter a nossa própria interface. Em termos de Gateway, o que iria aparecer seria 0.0.0.0. Isto significa o quê? Significa que nós não precisamos de gateway. Não existe gateway porque nós já estamos na rede para a qual nós vamos enviar. Portanto, o gateway vai mudar quando é a própria rede. Quando a rede é outra qualquer, o Next Hop e o gateway vão ser o mesmo. Ok? Se vocês fizerem netsat-rn no PC, vocês vão ver apenas gateway. Nos testes, normalmente o que aparece é o Next Hop. Só para se virem gateway e ficarem um bocado confusos,
na própria rede ele vai ser diferente, para outra rede vai ser igual ao next hop. Okay? Pronto, pegando então neste R3. A primeira coisa que nós vamos ver é, ok, em que redes é que o R3 está? O R3, para todos os efeitos, está em duas redes. Vai estar na rede com o R4 e vai estar na rede com esta parte a vermelho. Mas eu até podia, para facilitar, vamos fazer isto. Vamos fazer isto. Assim acho que se percebe melhor o que é que está a acontecer. Ou seja, o R3 tem uma rede com H3, H1 e H2 e tem uma rede com o R4. Portanto, essas são as primeiras redes que nós vamos pegar. No caso dos routers, a única diferença para um host é que ele não vai ter uma rota default. Ou poderá ter se vos for dito qual é que é o endereço do router que está aqui atrás. Portanto, mesmo os vossos routers de casa vão ter um endereço default que é, por exemplo, o router que está na MEL. Porque os vossos routers também não vão ter uma ligação com todos os outros dispositivos. Tem que acreditar que alguém sabe mais do que eles. Isto é uma chain que se vai propagando e que vocês vão ter dispositivos cada vez maiores. Mas o vosso próprio router também vai ter uma rede default. Normalmente, no texto, essa parte já vem preenchida por vocês, ou vos é dito qual é que é a interface do router do ISP. Eu, por acaso, só para isto estar completo e vocês não terem uma surpresa no texto, eu vou adicionar também uma entrada para isso, só para perceber do que é que eu estou a falar. Portanto, vamos começar por essa, que é o R3, se quiser mandar tráfego para a internet, tem que ter alguma maneira de conseguir saber, ok, quais é que são as redes que eu conheço, quais é que são as redes que eu não conheço. E, portanto, vamos lhe adicionar também uma rota default. Portanto, rota default, tal como eu tinha dito antes, em termos de destination, vai ter 0.0.0.0, que é eu não quero saber qual é que é o destino. Em termos de máscara, eu não quero saber de bit nenhum, eu quero que tudo tenha matches com esta entrada. Como next hop, se vos for dado o endereço do router do ISP, vocês metem esse endereço, se não, o que apareceria aqui seria o que quer que fosse o endereço que lá está. Eu vou inventar e vou meter de endereço do ISP. Ou seja, eu não tenho informação para isto, mas se vos for dado, vocês metem este endereço que vos é dado, se não, simplesmente ignoram esta situação. Normalmente no texto é-vos dado qual é que é a interface do ISP para vocês conseguirem fazer esta entrada. Ou então é-vos dito, ignorem a rota default, então vocês não têm que meter esta entrada. De qualquer das maneiras, tal como eu vos disse, esta parte de interface vai ser sempre a interface pela qual eu envio o meu tráfego. Neste caso, se eu estou a enviar tráfego para baixo, a interface que vai aparecer vai ser esta SER2. Portanto, SER2. Pronto, já tratamos o tráfego que não conhecemos. Agora vamos pegar nas redes que nós conhecemos. As redes que nós conhecemos, neste caso, são duas. É a vermelha e a laranja. Eu vou começar pela vermelha, que foi a que tínhamos utilizado há bocado, que é esta que ele tem com o H2. A que ele tem com o H2 é esta VLAN 1. Portanto, a mesma coisa que nós tínhamos feito para o H2, se o destino for 172.16.0.0, com uma máscara de 18 bits, seja 255.192.0, o next hop é a mesma coisa que nós tínhamos feito em cima. Como a nível de rede ele não vai para mais lado nenhum, então o next hop vai ser o meu próprio endereço. Neste caso, eu tinha dito aqui no H2 que o endereço dele era este 172.16.63.254. Portanto, o endereço do próximo hop aqui vai ser 172.16.63.254. A interface vai ser esta aqui de cima. Se é esta interface que vai sair, então vai aparecer aqui este ETH1. Okay? Esta entrada faz sentido? Sim. Ok. Pronto, agora falta-nos mais uma rede, que é esta da direita. Esta da direita vai ser o quê? Vai ser, aliás, na verdade faltam-nos duas redes, mas que esteja diretamente ligado, falta-nos uma. Portanto, esta 01 vai ser a interface que nós vamos ter nesta rede a laranja. A rede a laranja disse que ia ser esta ponto 128.
Vamos dizer que o H3 tem o primeiro endereço válido dentro desta rede, só para facilitar um bocado as contas e ser apenas pegar aqui no ponto 1, aqui no final. Portanto, a subrede é 172.16. Isto era 128? Ok. 128.0, com uma marca também de 18 bits, ou seja, 255.255.192.0. E o próximo hop, novamente, vai ser a minha interface dentro desta rede, ou seja, eu disse que era o primeiro, portanto vai ser 172.16.128.1. E esta interface é o SER1. Agora, falta-nos uma rede, que é a rede azul. Que, embora fique um bocadinho estranho por causa de termos VLANs, e o pior exercício que vos pode aparecer deste género é com VLANs, por isso é que eu quis pegar neste exercício, porque acho que é o mais confuso. Se vocês perceberem um exercício com VLANs, um exercício que não tenha VLANs é extremamente fácil. Esta VLAN 2 era a mesma coisa que este R4 tivesse aqui uma rede assim. Embora também tenha um gajo aqui deste lado, isso não vai influenciar porque o R4, quando mandar para a sua própria rede, este switch 2 vai ter a capacidade de perceber que este H5 vai estar através desta interface verde. Portanto, se o H2 mandar isto para o H1 já é capaz de encaminhar para o H5. Portanto, não tem problema este H5 está do lado esquerdo, ou está do lado direito, ou estar em cima, ou estar em baixo. Portanto, os switches conseguem fazer este tipo de manipulação e conseguem entregar o tráfego direitinho. Portanto, o que nós vamos ter aqui vai ser agora uma rota então para esta parte azul. Eu, para conseguir entregar na parte azul, tenho que entregar ao router que tenha uma interface na parte azul, que vai ser este R4. Ou seja, o R3 para mandar coisas para o H5, vai mandar as coisas para o R4, que depois vai mandar para o S2, o S2 vai mandar para o S1 e o S1 vai mandar para o H5. Esta é a situação em que VLANs não são a melhor coisa do mundo, porque como vocês veem, o tráfego vai à China e depois volta. É a vida. Neste caso, o R3, como não tem nenhuma interface azul, ele não consegue mandar diretamente para o H5. Tem que depender do R4 para conseguir fazer isso. E, portanto, quando eu quero mandar coisas para a parte azul, ou seja, o 172.16.64.0, novamente marca 18 bits, isto é 192.0. E agora, o próximo hop. O próximo hop vai ser esta interface SER1 do R4, que é a interface que nós vamos ter aqui na nossa tabela de encaminhamento, vai ser sempre a interface que nós fisicamente temos acesso. Portanto, vai aparecer aqui a interface SER1 do R4. Nós dissemos que o SER1 do R3 tinha o primeiro endereço, vamos dizer que o do R4 tem o segundo, só para facilitar aqui um bocado a vida. Portanto, se o primeiro endereço era o 172.16.128.1, então agora vamos meter o ponto 2. Isto aqui era SER1 e agora a interface pela qual nós vamos enviar é exatamente a mesma, ou seja, é SER1 na mesma, porque é a interface que o R3 tem nesta parte laranja. E, portanto, nós agora temos a tabela de encaminhamento do R3 completamente feita e ele já consegue entregar o tráfego a qualquer sítio, tanto sendo na nossa topologia como sendo na internet. Alguma dúvida sobre isto? Professor, eu não percebo bem como é que funcionam os next hop. Como é que se vai buscar? Ok. Pronto. Então, tu next hop vais ter duas versões disto. Vais ter uma versão em que tu vais entregar tráfego à tua própria rede. Isso, portanto, vamos imaginar este H1. Quando o H1 quer enviar tráfego para a própria rede, ou seja, tudo o que esteja a vermelho, o teu next hop vai ser sempre a nível de rede. Portanto, a nível de rede é o quê? Se tu vais transitar de uma rede para a outra ou não. Neste caso, como não vais transitar de rede, vais mandar uma coisa para a tua própria rede, então o próximo salto vai ser tu mesmo, porque na verdade já não há salto nenhum. Ou seja, o H1 vai conseguir entregar as coisas, por exemplo, ao H3, através do nível de ligação de dados. Não vai precisar da parte de rede. Por isso é que o next hop vai ser o próprio endereço do H1. No caso de teres que enviar isto para outra rede, ou seja, vamos imaginar que o H1 queria enviar informação para o R4,
Então vai ter que depender de um router para conseguir fazer esta entrega. Neste caso, vai ter que depender deste R3 que está aqui. E, portanto, o próximo salto, a nível de rede, quando tu queres enviar para o outro lado, vai ser a interface que tu tens acesso desse router. Neste caso, o próximo salto, quando tu queres mandar coisas para o R4, vai ser esta interface ETH1 do R3. Porque é quem tu tens que entregar o tráfego para ele conseguir mandar para o R4. Faz sentido? Sim, eu acho que estou a perceber uma coisa mal. Que é, Diz. como é que se chama o que é que nós estamos a fazer? É uma tabela de quê? Isto é uma tabela de encaminhamento. Eu, se calhar, estou a perceber mal, mas eu estava a achar que isso estava associado a um router. E está. É? A primeira é de um host. A primeira é do H2. A segunda é do R3. Ou seja, isto define como é que o R3, portanto, este dispositivo que está aqui à esquerda, consegue encaminhar tráfego para o resto da topologia. Portanto, aí está certo. Ok. Ou seja, neste caso, vamos imaginar, o R3 quer enviar uma coisa para o H1. O H1 já está na rede do R3, correto? Sim. Como ele está na rede do R3, então o R3 vai conseguir entregar isto diretamente, sair ao nível de rede. Por isso é que no R3, para esta parte a parte a vermelho é este ponto 0.0. O que tu vês que tem aqui no Next Hop é o próprio endereço do R3 nessa rede. Ok, o endereço do router então é sempre o último endereço disponível na subrede. Por conveniência, normalmente é utilizado. Se tu tiveres a possibilidade de escolher, escolhe o mais simples. Eu meti aqui o último só porque normalmente no mundo real isso é feito, mas no teste vocês podem escolher um qualquer. Portanto, aí tu podes facilitar e podes escolher logo o primeiro. Isto não tem problema. Não tem problema. Pode ser o 00 então? O 00 não pode. Esse aí Ok. exatamente. Esse é o da própria rede e o tudo a uns é o broadcast. Mas qualquer outro tu podes escolher. Não há problema. O que eu recomendo é, se tens uma coisa que acaba em ponto 0, então escolhe 1, 2, 3. Só para facilitar as tuas contas. Em relação a este Next Hop, quando tens para a própria rede, tens o teu próprio endereço. Quando tens para outras redes, ou seja, neste caso, por exemplo, quando eu quero mandar coisas para a rede azul, que é uma rede na qual o R3 não tem interface, o que vais ver aqui como Next Hop vai ser o endereço da interface ao qual tu tens que enviar as coisas. Neste caso está aqui o ponto 2. Este ponto 2 é o quê? Eu, para conseguir enviar coisas para a parte azul, eu tenho que enviar as coisas para o R4. O R4 é aquela interface ponto 2. Ou seja, a nível de rede, o próximo salto de um pacote do R3 que vá para a parte azul vai para esta interface 01 que está aqui em baixo. Faz sentido? Sim. Ótimo. Em relação a isto, mais alguma dúvida? Podemos passar para outros. Esse 01 depois tem um IP próprio, que é esse IP que escrevemos. Exatamente. E também somos nós que inventamos? Normalmente sim, pode-vos ser dado, mas novamente, se vocês tiverem a liberdade de escolher, façam como eu fiz e escolham o primeiro e o segundo. Eu escolhi o primeiro para o R3, escolhi o segundo para o R4. Desde que esteja então na subrede amarela. Exatamente. Ok. Obrigado, professor. Nada. Ok. Se estamos, mais dúvidas. Eu ignorei alguma coisa do chat. Ignorei. Fiz. Marco, começaste por, antes de fazer essa tabela, não seria necessário fazer um endereçamento? Era. Eu só tenho um bocadinho as coisas, portanto, não fiz o endereçamento para todos, fiz apenas para uma das subredes. Mas normalmente tu tens um exercício em que tens que dizer quais é que são os endereços que vais alocar a cada um deles. Eu só tenho um bocadinho isso, só para ser mais rápido, mas normalmente fazes isso antes de fazer a tabela de encaminhamento, sim. Depois, problema do nó disposto. Ok. Problema de nó disposto, portanto, estamos a falar de wireless. O problema de nó disposto é uma coisa deste género. Portanto, vamos imaginar que nós temos aqui um dispositivo wireless que é o A. Temos aqui um dispositivo wireless que é... Vamos aqui, assim. Temos aqui um A. Temos aqui um B. Depois vou meter isto de outra cor. Temos aqui um B no meio. E depois temos um C. Eu vou desenhar o alcance a nível de wireless de cada um deles com a sua própria cor, ou seja, temos aqui o alcance do A, por exemplo, temos aqui o alcance do C e temos aqui o alcance do B.
Pronto, o problema do nó disposto é o quê? Portanto, tal como vocês estudaram, a primeira coisa que estes dispositivos vão fazer antes de começarem a comunicar é sentir se já há alguma comunicação no meio. Se eles sentirem que há alguma comunicação, eles vão esperar. Se sentirem que não há comunicação, então vão enviar. Qual é que é o problema aqui? Vamos imaginar que o C está a enviar alguma coisa para o B. Ele sentiu o meio, portanto, nesta parte a verde é o que o C pode sentir, ele sentiu que não havia ninguém a comunicar, então começou a enviar informação para o B. Aqui daqui, sem problema. O problema acontece quando o A... aliás, estamos a dizer o nó disposto, estou a explicar o escondido. Vou explicar os dois, mais vale. Desculpa, estava distraído. Estou a explicar o outro. Isto é o escondido, desculpa. Escondido. Já agora aproveito e explico os dois, mas desculpa. Este é o escondido, não é o exposto. Portanto, o escondido vai ser o quê? Vai ser o A, depois tentar enviar informação ao B. Portanto, o A vai sentir o meio, ou seja, nesta parte aqui, azul, ele vai sentir o meio e vai perceber que não há ninguém a comunicar. Então, vai começar a enviar informação para o B. O que é que vai acontecer? No B, ele vai estar a receber informação tanto do A como ao C. Ou seja, nós conseguimos ver que aqui vai haver uma colisão. Ou seja, o que o B vai estar a receber vai ser uma mistura do que o A está a enviar e o C está a enviar. Porque o sinal do A não é forte o suficiente para que o C esteja a sentir e vice-versa. E, portanto, o A, quando vai sentir o meio, não percebe que o C já está a comunicar com o B e, portanto, começa ele a enviar a informação sem problema nenhum. Portanto, este é o problema do nó escondido, que é o A não sente o C e começa a enviar quando não devia. O do nó exposto, que era o que eu devia estar a explicar. Acredito, diz aqui expor. Até eu tenho vergonha. Ok, já está um bocadinho melhor. Não sei se é por muito. Não digam se é por muito ou não. Portanto, o problema de nó exposto é um bocadinho menos mal do que este. Portanto, este primeiro, nós literalmente não conseguimos comunicar corretamente. No do nó exposto, nós conseguimos comunicar, mas não vamos ser tão eficientes quanto poderíamos ser. Ou seja, tenho aqui um A, não é mesmo? Vou usar as mesmas cores. Tenho aqui um B. Tenho aqui um C. E desta vez tenho também um D. Agora, vamos imaginar que, já agora, deixa-me ter o alcance do C. Portanto, vamos dizer que o alcance do C é isto. Muito torto. Está um bocadinho menos torto, não é por muito. E vamos dizer que o alcance do B é este. E, portanto, vamos imaginar que o C já sentiu o meio e está a enviar coisas para o D. E vamos imaginar que agora o B quer enviar alguma coisa para o A. O B vai sentir o meio e vai sentir que o C está a comunicar. Portanto, o B, enquanto o C estiver a enviar coisas para o D, não vai enviar absolutamente nada para o A. O que nós conseguimos ver é que não havia problema nenhum no B estar a enviar coisas ao A, porque o A está fora do alcance do C. Ou seja, a informação do B ia chegar ao A sem problema absolutamente nenhum. Nós conseguimos ver que o alcance do C já não chega lá. Portanto, não havia colisão. Mas o B, como sente que o C está a comunicar, então já não o vai fazer. Portanto, então o B só entrega quando o C tiver acabado, certo? Exatamente. O que nós conseguimos ver é que eu não precisava ter esperado. Ambos os problemas são resolvidos com a ideia do CTS e do RTS. Portanto, ambos conseguem ser resolvidos com isso. Este aqui continua a ter alguns problemas, mas pelo menos o exposto é completamente resolvido. Este aqui, depende. Mas, de qualquer das maneiras, este problema é muito menos grave do que o que nós temos em cima. Mas ficou percebido? Ficou. Ótimo. Bem, deixa eu ver mais. Depois, o que é que significa o CSMA ser descentralizado? O ser descentralizado, em termos do CSMA, quer dizer que cada um dos dispositivos tem a liberdade de sentir o meio por si mesmo. Ou seja, não tens nenhum dispositivo central a controlar isto. Isto é em diferença quando tens um daqueles métodos em que tens um componente que está a dizer quem é que deve fazer alguma coisa. Neste caso, não estás dependente de cada um deles individualmente
vai conseguir fazer este tipo de medida se alguém está a transmitir ou não. Portanto, cada um deles está responsável por si mesmo, o que garantes que não tens um único ponto de falha, que é o principal problema quando tens um sistema em que tenhas um master e um monte de slaves que apenas estão a receber ordens. Já, Marco, está esclarecido? Qual é que é a Ficou diferença? esclarecido, sim. Ok, ótimo. Ora bem, depois, quando estamos a falar de partida de meio com a tecnologia internet, apesar das coisas serem detectadas, podemos dizer que a comunicação é fiável? Não. Não podes dizer que é fiável. Porquê? Porque quando tu envias dados, tu não vais ter confirmação nenhuma que os teus dados chegaram ao outro lado. Tu vais não sentir uma colisão e tu vais assumir que a coisa correu bem. Porém, como não tens confirmação do outro lado, não podes dizer que a comunicação seja fiável. Precisas sempre de uma maneira ou de um mecanismo de acknowledgement para conseguires ter uma comunicação fiável. Portanto, se tu quiseres enviar dados por Ethernet e ter garantias que a entrega seja fiável, não podes confiar apenas na Ethernet. Tens que pegar num protocolo dos níveis superiores e garantir a fiabilidade por outro meio. A Ethernet não é fiável. Depois, o adresse 4 do trama de 103.2 utilizado quando temos uma situação em que temos comunicação entre dois APs. Sim, esse é o único caso em que o quarto endereço é efetivamente utilizado. Portanto, os 4 endereços das tramas 802.11 são sempre escritos. Portanto, eles estão sempre lá. Agora, eles podem ou não ser utilizados. Portanto, se tiveres uma comunicação que seja, vamos imaginar, tens um host qualquer, vou dizer o H1, tens aqui um AP, e depois tens aqui um router qualquer, e depois tens aqui, vamos dizer, um servidor. Portanto, assumindo que vens do AP qualquer coisa como isto, portanto, se tiveres uma comunicação em que o H1 envia alguma coisa para o AP, e vamos imaginar que era uma comunicação em que tu queres enviar alguma coisa para este servidor, ou seja, vais ter as flags toDS a 1 e from DS a 0. Ou seja, uma coisa que vai para fora, mas que não vem de fora. Nesse caso, o que é que vais ter? O teu endereço, portanto, já agora, vamos meter aqui em baixo vamos começar pelo source address. Portanto, o teu source address vai ser o H1, até onde isto vem. O teu destination address vai ser esta interface do router. Portanto, eu vou dizer isto vou dizer que é o R, só. Vou meter o R. O teu transmitter address vai ser o quê? Portanto, como tens o mesmo dispositivo a ser o source e a transmitir, o que te vai acontecer é que aqui vais ter na mesma H1. Depois, vais ter, portanto, eu meti o source, destination, transmitter e agora falta-me o receiver. O receiver vai ser o AP. Ou seja, tens sempre 4 endereços, mas tu notas que estes dois são o mesmo. Portanto, apenas 3 deles, na verdade, têm significado e são úteis. Quando tens uma situação em que tens 2 APs, ou seja, tens qualquer coisa como isto, vamos dizer que tens aqui um router qualquer, e tens aqui um AP, e tens aqui outro router qualquer. Se tu quiseres enviar informação, vamos dizer que isto tudo é a rede gerada por estes 2 APs. Se quiseres enviar uma coisa deste router para aqui, vamos dizer que na verdade tu queres enviar isto para este servidor, o que é que te vai acontecer? O teu source address, vou dizer que isto é o R1 e este de lado é o R2. Isto não é R1, 2. Está mais ou menos. Portanto, o teu source address vai ser o R1. O teu transmitter address vai ser o AP1, vamos dizer que isto é o 2. Aqui vai aparecer o AP1. O teu receiver address, ou seja, quem é que vai receber, vai ser este AP deste lado. Vai ser o AP2. E o teu destination address vai ser esta interface aqui deste lado do router 2. Vai aparecer aqui router 2. Esta é a única situação em que os teus 4 endereços vão ser diferentes. Ou seja, esta é a única situação em que os 4 endereços estão efetivamente relevantes.
em todas as outras vais ter pelo menos uma repetição. Portanto, os 4 endereços são sempre escritos, podem não ter todos valor, porque como tens repetições, não vale a pena estás a verificar se o teu transmitter address é igual, por exemplo, ao source address, como tinhas aqui em cima. Porque sabes perfeitamente que se isto é uma coisa que vem da tua rede local para fora, então é porque mandaste alguma coisa ao teu AP. E se mandaste alguma coisa para o teu AP, então necessariamente este SA e este TA vão ter o mesmo endereço. Está esclarecido? A parte de endereçamento wireless provavelmente é a parte mais confusa da RC, diria. Por isso é normal se isto me fizer um bocado de confusão. Consegue deixar o quadro, se dá só um bocado? Posso? Obrigado. Deixa-me só ver. O Leonardo fez outra pergunta, se tiver. Ok. Ok, pronto, já percebi. Isto ao início estava a fazer sons, agora não está, não sei porquê. Mas pronto. Se fosse o AP para o H1 também não era relevante. Portanto, se fosse do AP para o H1. Ok, portanto, estás a dizer aqui em cima, deixa-me só apagar isto. Estás a dizer se fosse isto. Ou seja, aliás, vamos dizer que era o router a enviar para o H1. Portanto, este cenário, certo, Leonardo? Portanto, se fosse este cenário, vou só escrever aqui em cima, que é onde ainda tenho algum espaço. Portanto, o teu source address, neste caso, é o router que está a enviar o tráfego. Portanto, o source address vai ser o R. O teu transmitter address, portanto, quem é que vai transmitir isto a nível de wireless, vai ser o próprio AP. Quem é que vai ser o receiver a nível de tráfego wireless? Vai ser o próprio H1. E quem é que vai ser o destino? O destino, novamente, vai ser o H1. Ou seja, novamente, tens 2 entradas que têm o mesmo endereço e, portanto, apenas 3 endereços são efetivamente utilizados. Portanto, todas as situações que tu tenhas em que não haja tráfego a sair de um sistema de distribuição para outro sistema de distribuição, vais ter sempre um endereço repetido. Pode ser no destino, se for alguma coisa que venha de fora, ou vai ser na origem, se for uma coisa que vá para fora. Mas tens sempre esta relação em que um deles vai estar repetido. Deixa-me só meter aqui em cima, se o pessoal quiser passar, quando é uma coisa que venha de fora. Ou seja, neste caso, deixa-me só meter isto minimamente apresentável. Ou seja, neste caso, as flags que nós íamos ter, deixa-me só escrever aqui deste lado. Portanto, o ToDS, neste caso, isto é uma coisa que vem, vamos imaginar, deste servidor. Portanto, o ToDS, não vai estar a 1 porque ele não vai sair da nossa rede wireless, ele na verdade vem de fora. Portanto, o ToDS vem a 0 e o FromDS, neste caso, como é uma coisa que vem de fora, então o FromDS aparece a 1. Portanto, é o contrário do que nós tínhamos aqui deste lado. Neste lado tínhamos tráfego que vinha do H1 e ia para fora. Neste caso temos tráfego que vem de fora e vai para o H1. Portanto, as flags ficam ao contrário. Já agora, só para ter os exemplos todos, neste caso, se é uma coisa que vem do R1, é porque necessariamente já veio do outro lado qualquer. Portanto, eu vou dizer que tem aqui um H2. Portanto, isto é tráfego que veio de fora do nosso, portanto, veio do sistema de distribuição, este lado esquerdo, e vai para outro sistema de distribuição, porque na verdade nós queremos enviar isto para este servidor. Ou seja, neste caso, o ToDS vai aparecer a 1, que é uma coisa que vai para o sistema de distribuição, ou seja, vai sair da nossa rede wireless para fora, mas também é algo que já veio de fora, ou seja, o FromDS também aparece a 1. A única situação em que nós nem não falamos é a situação em que
é tráfego que é criado na própria rede wireless e também vai ficar na rede wireless. Um exemplo que vocês já viram no trabalho prático é o caso dos beacons. Outra coisa é os acknowledgements, os clear to send, os request to send, é tudo tráfego que vai ter o próprio toDS e o fromDS a zero, que é tráfego que nasce na rede wireless e fica na rede wireless. Portanto, não há razão para ele ir para o sistema de distribuição se eu meter as duas flags a zero. Acho que não vale a pena estar a fazer o exemplo, mas é o único caso que nós não tínhamos falado aqui. Portanto, convém também mencionar. Ok, mais dúvidas? Como é que funciona um hub? Ok. Um hub essencialmente não funciona. Não, faz umas coisas, mas não faz coisas muito fixes. Portanto, vamos dizer que isto é um hub. E eu tenho aqui um gajo 1, tenho aqui um gajo 2 e tenho aqui um gajo 3. Portanto, um hub, tal como vocês, o pessoal que foi às teóricas por alguma razão, há de ter ouvido, que é um dispositivo de camada 1, ou seja, ele pertence à camada física, e pertencendo à camada física não percebe nada de endereçamento, seja de camada 2, seja de camada 3, camada 4, seja o que for. E, portanto, se ele não percebe o que é um endereçamento, não percebe o que é um endereço MAC, por exemplo, então qual é que é a maneira que ele vai ter se, por exemplo, o 1 quiser enviar tráfego para o 2? Portanto, o 1 vai enviar tráfego aqui para o hub vai receber este tráfego, e se ele não percebe o que é o endereço, portanto, esta trama que o 1 vai enviar vai ter como source o 1 e como destination o MAC do 2. Mas o hub não percebe nada de MACs. Qual é que é a maneira que ele tem de garantir que vai entregar também ao 2? O gajo vai mandar isto para todo lado. Ou seja, o hub vai mandar para o 2 e vai mandar também para o 3. O 3 vai receber isto, vai pensar, oh man, isto não é para mim, e vai descartar. O 2 vai receber isto e vai dizer, ok, esta trama é para mim. Portanto, efetivamente, o hub faz com que o tráfego lá chegue. Tem o grande problema de o vosso tráfego vai para todo lado. Portanto, quando o 2, por acaso, quiser responder ao 1, o que é que vai acontecer? Vai mandar isto para o hub, novamente, não faço ideia o que é que seja um endereço MAC, vai mandar para toda a gente. E vai mandar para o 1, mas também vai mandar para o 3. Ou seja, todos os elementos que estejam numa rede local vão receber todo o tráfego que for enviado por toda a gente. Portanto, se o 1, por acaso, se lembrar de ir sacar a internet, o 2 e o 3 vão receber a internet, que não é a melhor coisa do mundo. O hub é uma coisa que funcionava tipo nos anos 60, 70, mas desde que se inventaram switches que ninguém usa hubs. Hubs, sinceramente, não prestam para absolutamente nada. A diferença disto para um switch é que o switch iria perceber o que é que se está a passar na rede e iria aprender. O hub é sempre a mesma coisa, que eu mando sempre para todo lado. É o switch que faz aquilo dos ARP requests? Não, os ARP requests são feitos pelos próprios hosts. Ou seja, vamos imaginar, já agora também. Está associado aos switches? Os ARP requests não têm nada a ver com os switches. Ok. Tu fazes um ARP request quando, imagina, o 1 quer enviar alguma coisa para o 2. Vamos dizer que o 2 tem o IP 2, um IP qualquer fictício. Portanto, o 1 sabe qual é que é o endereço IP do 2, fixe. Mas como nós temos aqui cabos Ethernet, nós vamos precisar também de fazer encapsulamento a nível da Ethernet. Se eu vou meter encapsulamento a nível da Ethernet, eu preciso de preencher todo o cabeçalho. No cabeçalho eu vou ter um campo que diz qual é que é o source, e eu, ok, o source eu sei, sou eu, vou meter lá o MAC do 1. E depois vou escrever a parte do destination e vou bater na parede, porque eu não sei qual é que é o MAC deste 2. Portanto, como é que eu vou conseguir fazer isso? O ARP serve exatamente para isso. Portanto, o ARP é uma maneira do 1 conseguir obter o endereço MAC do 2. Portanto, o 1, o que é que ele vai fazer? Vai enviar uma coisa chamada um ARP request. Portanto, vamos dizer que isto é um request. Um ARP request é essencialmente o 1 desatar aos berros e dizer, oh man, eu preciso de mandar uma coisa para o IP do 2, mas eu não sei qual é que é o endereço MAC desse gajo. Portanto, assumindo que aqui é indiferente se temos um hub ou não, vamos manter o hub que se lixe, e ele vai mandar isto para o 2 e para o 3. O 3 vai abrir isto e vai abrir a parte que tem o cabeçalho ARP e vai perceber, ok, alguém está à procura do IP do 2, mas eu tenho IP do 3, portanto, isto não sou eu, e vai descartar. Portanto, o 3 vai descartar isto. O 2 vai receber e vai perceber, alguém está à procura do IP do 2, eu tenho o IP do 2. Então, o que é que o 2 vai fazer? O 2 vai mandar
um ARP reply. O reply vai ter o quê? Vai ter a informação a dizer alguém está à procura do IP do 2 e está aqui o endereço MAC. Portanto, isto neste caso temos o hub, já agora, só por conveniência, vamos também mandar isto para o 3. O reply tem uma particularidade, que é o request é enviado em broadcast, porque eu não sei qual é que é o endereço MAC que eu estou à procura. Aliás, o request serve exatamente para eu ir descobrir qual é que é o endereço MAC correspondente ao endereço IP. Portanto, o request, como destino, vai ter o endereço de broadcast, que é, eu não sei para quem é que isto deve ir, vou mandar para toda a gente. Portanto, independentemente de termos um switch ou um hub aqui no meio, esta parte a verde iria tanto para o 3 como para o 2. Já o reply não vai ter isso. Porquê? Porque o request tem lá na parte do source qual é que é o MAC do 1. Ou seja, o 2 quando recebe este pedido, sabe quem é que lhe fez este pedido e vai enviar a resposta apenas para o gajo que tinha feito o pedido inicial. Portanto, este reply já não vai em broadcast, mas vai em unicast. Portanto, o destination deste reply vai ser o MAC do 1. Neste caso, temos aqui um hub, o hub não faz puta ideia do que é que seja o MAC e vai mandar esta resposta também para o 3. O 3 vai ver lá, o destino é MAC do 1. Eu não tenho esse endereço na minha placa de rede. Portanto, vai descartar também esta resposta. O 1 vai receber esta resposta. E o que é que o 1 vai fazer? O 1 vai ter uma tabela chamada tabela ARP, que vai ter o seguinte, vai ter IP, vai ter MAC e vai ter aqui um TTL qualquer. E, portanto, esta tabela, essencialmente, vai ser uma associação entre endereços IP e endereços MAC. Portanto, o que tu vais ter aqui vai ser, ele vai receber a reply e vai escrever, ok, eu recebi que o IP do 2 está associado a MAC do 2. Estes são endereços fictícios. No teste terias um endereço IP a sério, tinhas o endereço MAC a sério, mas para facilitar, vou só escrever MAC IP do 2. E tens aqui um TTL. Este TTL serve para quê? Isto tem efetivamente um tempo, não é como aos saltos no IPv4. Vais dizer que esta entrada é válida, por exemplo, por 20 minutos. E durante 20 minutos, sempre que vens aqui, tu acreditas nesta entrada. Após 20 minutos, tu vais apagar essa entrada. Portanto, se quiseres novamente enviar alguma coisa para o IP do 2, vais ter que novamente fazer este pedido outra vez. E tu dizes, mas eu não podia só deixar isto ficar aqui. Podias, mas a longo prazo, tu podias ter uma quantidade infinita de associações IP a MAC, porque tu ao longo do tempo podes comunicar com um monte de dispositivos. Portanto, isto é uma maneira de garantir que a tua tabela não vai manter entradas que já não sejam utilizadas. Mas depois de fazeres este pedido, tu já vais conseguir então enviar a coisa que querias enviar para o 2. Portanto, imagina que ias fazer um pedido qualquer para o 2, tu agora já consegues ir aqui e dizer, ok, quero enviar uma coisa para o IP do 2. Qual é que é o MAC desse gajo? Já tens aqui uma associação que te diz qual é que é o MAC dele. Portanto, a partir daí já não precisas de fazer novamente este request sempre que queiras comunicar com o 2. Não te esqueças que ARP é sempre entre hosts e routers. Portanto, os switches e os hubs não têm nada a ver com a parte do ARP. Ok? Então as tabelas de switches que nós demos são tabelas ARP, na verdade? Não. As tabelas dos switches são tabelas de comutação. Ok. Já agora, eu curto quando vocês falam das coisas que ainda não falei. Isso é porreiro. Vamos imaginar que isto, em vez de ser um hub, é um switch. E vamos só apagar esta porcaria toda. Portanto, vamos imaginar que temos a mesma topologia e o 1 já por alguma razão sabe qual é que é o endereço do 2. Vamos imaginar que esta comunicação aqui já ocorreu a dada altura e que o 1 sabe qual é que é o IP do 2. Portanto, vamos imaginar agora que o 1 quer mandar uma coisa diretamente para o 2. Portanto, o 1 vai enviar uma trama aqui para o switch. Esta trama vai ter como source o endereço MAC do 1 e como destino o endereço MAC do 2. O switch, neste momento, vai estar completamente vazio. Portanto, posso apagar só esta parte da tabela, só para estar a escrever um bocadinho mais perto do exercício, não está sempre a andar para cima e para baixo. Alguém que não tenha passado isto? Não. Ok, fixe. Então, deixa-me só apagar isto. Portanto, o que o switch vai ter é o que é chamado uma tabela de comutação. A tabela de comutação é parecida com uma tabela ARP, mas não vai ter endereçamento IP. O switch é um dispositivo de layer 2, então não faz puta ideia do que é que seja o endereço IP.
Ele vai ter apenas uma associação de MAC com interface com um TTL. Portanto, basicamente trocas a parte do IP por interface. Vamos dizer que isto é interface A, este é B e este é C. E, portanto, um switch vai fazer o quê? A primeira coisa que um switch vai fazer quando recebe uma trama, neste caso vai receber uma trama do 1 para o 2, a primeira coisa que ele vai fazer sempre é pegar no endereço de origem, ou seja, neste caso é no endereço MAC do 1, e vai guardá-lo na sua tabela de comutação. Portanto, vai chegar aqui e vai meter MAC do 1. E vai dizer que este MAC do 1 está disponível ou está acessível a partir da interface A, que foi de onde ele acabou de receber tráfego do 1. Vai chegar aqui, vai meter A. TTL, novamente, posso inventar aqui um número qualquer. Este TTL funciona exatamente da mesma maneira que a tabela ARP, ou seja, isto está aqui disponível durante, vamos dizer, 20 minutos. Cada vez que vocês recebem tráfego deste MAC1, esta entrada é refrescada. Ou seja, vamos imaginar que neste momento faltava 1 minuto para isto. Se eu receber tráfego do MAC do 1, eu vou chegar aqui e vou reescrever esta entrada. Portanto, eu vou escrever exatamente a mesma coisa, mas na parte do TTL vou escrever aqui novamente 20. Isto garante-me que, enquanto os dispositivos estiverem ativos, eu tenho sempre uma entrada para eles. Quando eles deixarem de fazer comunicações ou forem à sua vida, então esta entrada vai ser apagada e volta tudo ao normal. Portanto, esta é a primeira coisa. Eu vou guardar a informação que acabei de receber. Próxima coisa é, ok, como é que eu consigo enviar isto para o destino? Ele então vai olhar para o destino e vai ver o MAC do 2. Ele vai à sua tabela, a tabela de comutação e vai procurar pelo MAC do 2. Neste momento vai bater na parede, porque nós apenas temos uma entrada para o MAC do 1. E então ele vai fazer mais ou menos o que o Hub fazia, que é, eu não sei para onde é que é de enviar isto, eu vou mandar para todo lado. Então ele vai enviar isto para o 2 e vai também enviar para o 3. Caso não devia estar a desenhar isto azul, mas agora está. O 3 vai receber essa trama destinada ao MAC do 2 e vai rejeitá-la. O 2 vai receber e vamos assumir que o 2 queria responder a isto de alguma maneira. E então o 2 manda uma resposta qualquer em que a origem é o MAC do 2 e o destino é o MAC do 1. O switch, novamente, vai fazer a mesma coisa, que é, vai pegar no endereço de origem, neste caso é o MAC do 2, e vai escrevê-lo. Portanto, vai chegar aqui e vai escrever MAC do 2, está disponível na interface B e vai ter um TTL de 20. A próxima coisa que ele vai fazer é, ok, qual é que é o destino desta trama vermelha? Ele vai ver que o destino é o MAC do 1. Novamente, vem à tabela, ok, MAC do 1, está aqui. Interface A, fixe. Então, ele agora, com a trama vermelha, em vez de mandar também para o 3, ele já aprendeu onde é que o MAC do 1 está acessível. Então, ele consegue enviar apenas para o MAC do 1. Portanto, a primeira interação que ele tem, ele manda para toda a gente. A partir dessa interação, ele já consegue mandar exatamente para o host que é devido. E, portanto, esta é a grande diferença entre um hub e um switch, é que o switch vai aprendendo e após esta primeira interação, ele já consegue entregar o tráfego direitinho, sem estar a enviar sempre para o 3, que não tem nada a ver com esta comunicação. Então, mesmo que vocês viram no trabalho prático, em que a Fiona, como tinha lá um hub, estava sempre a receber o tráfego, mesmo que não fosse para ela. Com o switch, isso já não acontece. Portanto, ficou clara esta parte? Sim. Então, os switches evitam que sejam feitos ARPs? Ou é preciso fazer na mesma? Tens que fazer na mesma. Portanto, o switch só te garante que a tua comunicação entre os dispositivos vai ser muito mais direta do que com o hub. Mas tu vais ter na mesma, por exemplo, o 1 vai ter na mesma que perguntar qual é que é o endereço MAC do 2. Ele não vai conseguir perceber apenas por ter um switch no meio. E só com o ARP, o switch também já aprende com o ARP? Vai aprender com o ARP porque o ARP request vai ter o endereço source do 1. Ou seja, quando o 1 mandar o request pelo endereço MAC do 2, o switch vai aprender onde é que o 1 está. Portanto, e com o reply também. E com o reply também. Quando o 2 mandar o reply, o switch fica a saber onde é que o 2 está. E a partir daí, a comunicação, imagina que eles querem mandar um pacote HTTP, por exemplo, do 1 para o 2. Depois deste processo de ARP, esse pacote HTTP já vai direto, porque o 1 já aprendeu onde é que está o MAC do 2 e o switch já aprendeu onde é que está o MAC do 2 também. Ok. Obrigado. Nada. Mais coisas?
Professor, relativamente ao primeiro exercício que fizemos ali com bilantes, para fazer subnetting e supernetting com bilantes, faríamos de uma maneira como se não tivesse? Isso. Portanto, a única diferença com VLANs é que, em vez de teres uma orla, tal como isto, a definir-te qual é que é a subrede, cada interface vai-te dizer em que subrede é que pertence. Mas, em termos de endereçamento, em termos de tabelas de encaminhamento, o processo seria exatamente o mesmo. A única diferença é mesmo, em vez de teres uma coisa contigo, ou seja, em vez de teres um círculo que define onde é que os hosts estão, vai ser cada interface do switch que te vai dizer qual é que é a VLAN na qual eles pertencem. Mas, tal como eu disse ao início, este é o tipo mais difícil de exercício que vos pode aparecer em termos de endereçamento, mas de longe. Em princípio, não vai ter VLANs. Isso há uns anos que não aparece. Mas há uns testes que têm VLANs. Por isso é que eu, ao início, assumi que não havia VLANs, porque isso é uma coisa que já não aparece muito. Pode aparecer, mas em princípio vai ser muito mais fácil do que o que eu fiz. Ok, professor, obrigado. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Ainda temos aí uns 10, 15 minutos. Portanto, se querem fazer mais algum exercício ou se quiserem pegar em questões múltiplas que tenham por aí, que tenham dúvidas. Explicar as máscaras. Posso. Pronto. Uma máscara é o quê? Portanto, uma máscara essencialmente vai definir quais é que são os bits em que nós estamos interessados. Ou seja, vamos imaginar uma máscara de 19 bits, por exemplo. A máscara de 19 bits é o quê? Nós temos 19 bits a 1. 7, 8, 7, 8, 3. Portanto, quando vos falo em máscaras de n bits, o que vocês têm de fazer, se não fosse nada, vamos imaginar que isto são 8. Uma máscara de 19 bits é o quê? São 19 bits a 1, seguidos de quantos bits faltarem para compor os 32 bits de um endereço IPv4. Portanto, são sempre contíguos, ou seja, quando eu digo que é uma máscara de 19 bits, são os primeiros 19 bits a 1. Ou seja, eu não posso ter uma situação em que eu tenha depois bits a 1 aqui pelo meio, depois de ter tido zeros. Isso existe, só para não dizerem que eu estou a mentir de forem ao ChatGPT, isso existe, mas não é o tipo de máscaras normal. Portanto, isso em termos de RC não existe. Nunca podem ter isto. Portanto, vamos assumir 19 bits à esquerda a 1, e depois vocês conseguem representar a máscara de duas maneiras. Eu posso ter um endereço, portanto, para vocês definirem uma subrede, vai ser uma combinação entre um endereço e uma máscara. Portanto, eu posso definir isto de duas maneiras. Eu posso dizer que o meu endereço, vamos dizer que é o 10.0.0.0/19. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os primeiros 19 bits do endereço que está à esquerda são os bits que me interessam para representar esta rede. Ou então, eu posso ter este 10.0.0.0 e dizer que isto é uma máscara de 19 bits, ou seja, a máscara correspondente vai ser o que eu tenho aqui em binário, mas passado para decimal. Ou seja, eu pego nestes 8 bits a 1 e passo isto para decimal. Portanto, 8 bits a 1, isto é uma coisa que vocês vão ter isto quase imediato, que é 255. Podiam estar a fazer as contas, meter 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, blá blá blá, mas isto aqui vocês decoram. Portanto, temos aqui outro grupo de 8 bits a 1, ou seja, 255. E aqui temos os primeiros 3 bits a 1 seguidos de 5 zeros. Portanto, aqui, novamente, vocês podem fazer isto da maneira que quiserem. Isto, para todos os efeitos, é 128 mais 64 mais 32. Porque este primeiro bit representa 128, este 64 e este 32. Portanto, o que vai aparecer aqui vai ser 224. Ponto. E aqui vamos ter 8 zeros. Ou seja, aparece aqui um zero. Portanto, eu posso representar a máscara como um barra qualquer coisa, que é o número de bits que estão a 1, ou posso representá-la de maneira decimal. Esta máscara vai servir para quê? Vai servir para eu, em vez de ter apenas um endereço, portanto, se vocês pegarem apenas 10.0.0.0, é apenas um endereço. Se vocês meterem um barra 19, vocês estão a definir um grupo de endereços. Ou seja, eu se meter aqui um barra 19, eu estou a dizer que isto é um conjunto de endereços em que os primeiros 19 bits são o que eu tenho aqui à esquerda. Ou seja, eu aplicar máscara de 19 bits a este 10.0.0.0,
É dizer que isto é um conjunto de endereços, porque eu vou representar aqui um 10, ou seja, se eu pegar isso em binário, vai aparecer qualquer coisa como isto. Está certo. Eu vou só passar este 10.0.0.0 para binário, só para vos mostrar isto. Vamos esticar um bocado, mas acho que ainda cabe. Ok, estou bem. Então, passando este 10.0.0.0 a binário, temos uma coisa deste género. E o que nós vamos dizer é que estes primeiros 19 bits representam a minha rede. Ou seja, aqui 8, mais 8, 16, mais 3. A parte que está a verde é a minha rede. Eu tenho 13 bits para hosts. Ou seja, isto representa o conjunto de endereços que começam com a parte a verde. O que está para a direita pode ser outra coisa qualquer, mas estão todos dentro deste conjunto. Portanto, quando vocês associam um endereço a uma máscara, em vez de ter apenas um endereço, tenho um conjunto de endereços. Portanto, eu aqui para a direita podia ter para aqui uns à vontade, ou podia ter todos a zeros, mas pertencem todos a este mesmo conjunto. Portanto, é uma maneira de eu definir endereços que têm a mesma propriedade. Portanto, estão num conjunto em si. Isto depois é o que é utilizado para nós fazermos um encaminhamento. Nós não queremos fazer encaminhamento para todos os hosts da internet, por exemplo. Nós vamos querer ter grupos em que podemos dizer, se for para este grupo de gajos, vamos dizer, vocês tinham um grupo de endereços que estava, por exemplo, nos Estados Unidos, vocês querem poder dizer, eu mando isto para a esquerda se for para os Estados Unidos. Se for para a Ásia, eu mando para a direita, por exemplo. Portanto, isto é uma maneira de vocês simplificarem a maneira como se referem a conjuntos de endereços. Portanto, quando vocês querem encaminhar alguma coisa, vocês vão aplicar a máscara que vos aparece em cada uma das linhas e vão perceber este endereço pertence a este conjunto ou não. Portanto, fazendo só um exemplo muito rápido, só para apanhar tudo o que tem a ver com máscaras. Vocês, quando vêm aqui uma tabela de encaminhamento, vocês veem aqui a parte da máscara. Portanto, vou pegar, por exemplo, nesta entrada aqui. Isto está um bocado torto, mas há de dar. Portanto, se eu pegar nesta entrada, eu sou muito mau nisto. Eu há um bocado conseguia pegar nisto, agora já não consigo. Mas pronto, ok, vai ficar agora no meio que se lixe. Eu sou muito bom nas informáticas hoje. Ok, então, vamos assumir que nós queremos mandar uma coisa, por exemplo, para o 172.16.1.0, por exemplo. Nós vinhamos aqui a esta tabela e o que vocês têm de fazer em cada uma das entradas é pegar na máscara que vos é dada, aplicar essa máscara ao endereço ao qual vocês estão a tentar entregar tráfego e perceber se este endereço que está aqui em baixo pertence ao conjunto que é formado com este endereço e esta máscara. Isso corresponde a fazer o quê? Vocês provavelmente já tiveram isso nas teóricas, que é vocês fazerem o ilógico entre a máscara que vocês têm aqui e o endereço para o qual querem enviar. Se obtiverem o endereço que está aqui à esquerda, então ele pertence ao mesmo grupo. Se não obtiverem, então ele não pertence. Se ele pertencer, é dito que é um match. Se não pertencer, não é um match. Se existir um match, neste caso estamos a aplicar uma máscara de 19 bits, então dizemos que é um match de 19 bits. Eu no final vou ver todos os matches, ou seja, quando eu estou a tentar perceber para onde é que eu vou enviar alguma coisa, eu vou correr todas as entradas que eu tiver na minha tabela de encaminhamento. Eu não vou chegar aqui, vamos imaginar que isto era um match, eu não vou assumir que este vai ser o melhor match, não, eu vou fazer match com tudo, no final vou ver os matches que eu tive e vou escolher o que tenha mais bits. Por exemplo, vamos imaginar que tinha aqui um match com 19 bits, depois tinha aqui um com 20 bits e outro com 30 no final. Eu ia escolher o que tinha 30, porque é o que tem mais bits. Portanto, vocês não ficam com o primeiro match que encontram, vocês correm as linhas todas independentemente. Só no final é que vão escolher qual é que é o melhor deles todos. E, portanto, eu vou pegar neste endereço aqui, vou passá-lo para binário e vou explicar então o que é isso de fazer o ilógico entre uma máscara e um endereço. Ou seja, passar este 172 para binário, ou seja, 128, 64 não cabe, este 128, isto dá 44, não é? Portanto,
o 64 não cabe, 32 cabe, sobram 12, 16 não cabe, 8 cabe, 4 cabe, isto não cabe. Acho que é isto. Alguém que me corrija se isto não estiver certo, mas eu acho que está. E depois temos 16, que é isto. Ok. E depois temos aqui 1.1. Eu estou a masticar, mas não sei contar. Okay. Pronto, e depois temos aqui 8 zeros. Não é relevante para este exercício, eu devia ter escrito isto um bocadinho mais pequeno, mas pronto. Este zero está aqui, são 8 zeros aqui no final. Vocês acreditam? Está aqui vezes 8. Está ótimo. Pronto, e agora vou pegar na máscara que tenho aqui e, já agora deixem-me só ver no chat, eu acertei no... Alguém que meta isto num cálculo de binário só para ver se é isto ou não. Eu acho que é, mas mais vale ter a certeza. De qualquer das maneiras, agora vou passar... Tem um zero a mais no terceiro octeto. Aí é bem, eu não sei mesmo contar. É a parte mais difícil de engenharia informática. Não tem nada, mano. Está certo. No terceiro, para aí. Ok, não vamos falar sobre isto, está bem? Tens razão. Tá. Mas o 173 está correto, não está? A minha dúvida era mais essa. Acho que sim. Ok, de qualquer das maneiras, vamos passar então esta máscara que está aqui para binário. Ou seja, vou pegar em 19 uns e vou metê-los juntos. Tentar não meter 9. E depois seria zeros aqui no final. Vamos imaginar que são aqui 8 zeros. O que me interessa é esta parte aqui da esquerda. Portanto, eu fazer o ilógico entre isto é o quê? Eu fazer I de 1 com 1 vai-me dar 1. I de 0 com 1 vai-me dar 0. 1 com 1 dá 1. 0 com 1 dá 0. Portanto, vocês conseguem perceber que quando eu tiver uns em baixo, o ilógico com o que está em cima vai me dar o que está em cima. Portanto, se eu em cima tiver um 0, fica um 0. Se tiver um 1, fica um 1. Portanto, enquanto eu tiver bits na máscara, vão ficar os bits que eu tinha aqui em cima. Ou seja, vai ficar qualquer coisa. Tem 4. Como isto. E agora aparecem ali 3 zeros. Portanto, aqui eu já apliquei a parte que tinha uns na máscara. O ilógico de 0 com o que quer que esteja em cima vai-me dar 0. Portanto, a partir do momento em que eu já esgotei os bits da minha máscara, o endereço que eu vou obter através do ilógico vai ter tudo a 0. Ou seja, a partir daqui eu vou ter simplesmente zeros. Não estão 8, mas vamos imaginar que estão aqui mais 3. Okay. Ou seja, quando eu aplico a máscara, eu vou obter este endereço que tenho aqui em baixo. Ou seja, se eu passar isto agora para decimal, o que eu vou obter vai ser 172. Isto aqui é um 16. Ponto 0. Ponto 0. Deixa-me só meter aqui este ponto, só para ficar em baixo do equivalente. Portanto, este foi o endereço que eu obtive através de utilizar a máscara no endereço que estava a tentar enviar, que é este 172.16.1.0. Portanto, ele, na verdade, este ponto 1 não interessa porque a máscara só tem 19 bits. Ou seja, eu agora vou pegar este endereço que obtive e vou comparar com o endereço que tinha na minha tabela. Neste caso, eu consigo ver que o endereço é o mesmo. Ou seja, o endereço 172.16.1.0 pertence ao grupo de endereços que está nesta entrada. E, portanto, nós temos aqui um match de 19 bits. Portanto, isto é uma maneira um bocadinho mais morosa, mas mais acertada de vocês verem se existe um match ou não. Dependendo dos números que vocês tenham, isto pode ser muito mais simples do que o que eu fiz. Vocês, a olho, conseguem mais ou menos fazer isto, mas se quiserem exatamente ver o que é que o vosso router está a fazer, é uma coisa deste género. Então vai fazer isto com todas as entradas que vocês tiverem e vai comparar sempre o endereço que obteve com o endereço que aparece aqui como destination. Todos os que ele encontrar que sejam iguais, ele diz que é um match. No final, vocês escolhem o melhor e, essencialmente, são estas as duas funcionalidades que a máscara tem. Acho que me estiquei um bocado na explicação disto, mas acho que mais vale ficar isto mesmo direitinho, vocês terem tudo o que tem a ver com a máscara, do que deixar coisas de lado. Não sei se há alguma dúvida em relação ao que eu fiz agora. Parece que não. Ok. Depois,
Pode explicar quando é que temos de esperar CIFs e DIFs em CSMA? Ok. Este, em princípio, deve ser das últimas. Se tiverem dúvidas curtas, mandem. Esta vai ser a última que eu faço que tenha mais tempo. Portanto, quando é que temos de esperar CIFs e DIFs? Sempre que tenhas um meio wireless, tu vais esperar CIFs e DIFs. Ou seja, vamos imaginar que tu és um gajo A e queres enviar alguma coisa a um gajo B. O que tu vais fazer vai ser, antes de tu queres enviar alguma coisa, tu vais esperar um certo tempo. Isto é para garantir que não tens ninguém a tentar comunicar ao mesmo tempo que tu. Portanto, tu, antes de tentares enviar os teus dados, vais esperar DIFs. Portanto, um tempo qualquer, vamos imaginar que isto não é maiúsculo, tem minúsculo. Portanto, isto é o tempo a passar, conforme vamos para baixo. E vamos imaginar que o A já esperou DIFs, então enviou os seus dados, vamos ver aqui dados, para o B. O B, depois de receber os dados, já agora vamos dizer assim, uma coisa diferente. Vamos dizer que isto demora algum tempo. Na verdade, ele demora aqui um tempo arbitrário qualquer. O B, quando chega aqui, já recebeu os dados todos do A. Mas ele, antes de enviar um acknowledgement, vai ter a certeza que realmente já recebeu os dados todos. E, portanto, ele, antes de enviar o acknowledgement, vai esperar CIFs. Depois deste tempo, o B vai então dizer: sim senhor, eu recebi os dados que tu me enviaste. Então vai mandar um acknowledgement para que o A tenha a certeza que o B realmente recebeu os dados que eu tinha enviado aqui em cima. Isto é sempre a mesma coisa. A maneira como eu decorei isto foi: o D vem antes do S, portanto primeiro vem DIFs e depois é que vem os CIFs. Não sei se ajuda, a mim foi o que me ajudou quando eu fiz o teste, portanto pode ser que vos ajude também. Mas é sempre a mesma interação. Esperas DIFs, envias dados, o outro gajo espera CIFs e envia o acknowledgement. Porquê é que se fazem os CIFs, professor? Isto é para tu teres a garantia. O CIFs vais ter a garantia que já recebeste tudo que o A te queria enviar. Porque tu, a priori, não tens nenhuma maneira de saber se o A já te enviou tudo o que queria enviar. Portanto, vais esperar um certo tempo e depois desse certo tempo, se ainda não tiveres recebido nada, então assumes: ok, eu já recebi tudo o que tinha a receber, está aqui a garantia que eu recebi. O DIFs, esperas, que é para teres a certeza que ninguém está a transmitir ao mesmo tempo. Mas os dois, essencialmente, são uma questão de sincronização. Ok, e antes e depois disso não há mais nenhuma mensagem trocada entre eles? É só os dados e o acknowledgement? Exatamente. Ok, mais alguma dúvida rápida, pessoal? Os dois enviar para o mesmo sítio, como decorre a interação? Aí vai depender se tu tens CTS e RTS ou não. Vamos assumir que sim, que vocês têm ERC, em que as coisas são bem comportadas. Então, deixa-me ver se eu acho que consigo reaproveitar este. Deixa-me só ver onde é que está. Okay. Então, vamos imaginar que isto, no final, então os dois querem enviar resto. Não, vou deixar de ser Javarde, vou deixar isto aqui e vou fazer um novo. Então, vamos imaginar que temos um A, tens um A, tens um B e tens um C. E que tanto C como o A querem enviar alguma coisa para o B. Portanto, a primeira coisa que eles vão fazer é enviar um RTS, ou seja, um Request to Send. Deixa-me só meter isto a outra cor. Vamos imaginar que o A envia um Request to Send e que o C, logo a seguir, também envia o seu. Estamos no meio partilhado, temos que pedir licença para começarmos a falar. O A enviou o seu RTS primeiro e, portanto, em princípio, o B vai dar o OK para a transmissão do A, assumindo que o B não tem nenhuma transmissão, que é o princípio deste exemplo. Ele vai receber o RTS e vai fazer o quê? Ele vai enviar uma mensagem ao A a dizer: clear to send. Tu então podes enviar alguma coisa para mim.
como estamos no meio partilhado, o que é que acontece? Este clear to send é enviado para toda a gente que esteja à volta do B. Ou seja, o B também envia isto para o C. Vamos dizer que isto é um CTS para o A. E então o C sabe que eu mandei um pedido de request to send, mas o B está a dar um clear to send a um gajo qualquer A, assumindo, por exemplo, aquela situação que nós escondido, o C não tem alcance do A. Portanto, o C não faz a mínima ideia que o A mandou um RTS. Mas quando o B envia um clear to send a um gajo A, então o C fica a saber que este A existe e que durante X tempo, portanto, no clear to send vai ter lá um timestamp a dizer, vamos dizer, durante 2 segundos, a um gajo A que pode transmitir para mim. Então o C, o que é que vai fazer? Ele vai esperar 2 segundos. Vamos assumir que isto aqui, ótima chave. Vamos assumir que isto são 2 segundos. Portanto, o C não precisa de enviar RTS durante 2 segundos, porque ele sabe que, de qualquer das maneiras, o A tem a prioridade para transferir. E, portanto, o C pode ficar quieto, pode adormecer. Imaginando que o C, por exemplo, é um dispositivo qualquer a pilhas ou a bateria, ele pode desligar-se durante 2 segundos e depois voltar a tentar. Portanto, o que vai acontecer aqui é que o A, quando recebe o RTS, vai esperar, de qualquer das maneiras, diffs, vai enviar os seus dados. Vamos imaginar que é só isto. O B vai esperar cifs e vai enviar um acknowledgement para o A. E, portanto, esta é a interação que vocês têm se houverem 2 intervenientes a querer falar com o B. Portanto, a seguir 2 segundos, então o C pode mandar de novo o seu RTS, que em princípio o B agora envia isto está muito mal desenhado, mas ok. Manda um CTS para o C, CTS para o C. Mas pronto, não sei se isto responde à tua pergunta, se tens mais alguma dúvida sobre o que é que está aqui. Não? Ótimo. Pronto, pessoal, não havendo assim nenhuma dúvida muito urgente, fiquem à vontade de mandar mensagem no Discord se quiserem. Acho que em termos de sessão, estamos aqui há quase 2 horas. 2 horas a ouvir falar de redes, pá, ninguém merece. Ninguém merece. Pronto, pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu vou tentar responder o mais rápido possível, mas em dias de véspera de teste, já sabem que é sempre o Texas, por isso, pá, posso demorar um bocadinho mais. De qualquer das maneiras, pessoal, obrigado por verem. Sempre um prazer tentar ajudar. E qualquer coisa, fiquem à vontade, ok? Um abraço. Obrigado, professor. Nada, até a próxima. Obrigado.